aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast. Eu quero muito agradecer você que tem nos apoiado aqui no canal. Pastor Léo Mendes, nos ajude a multiplicar a mensagem do Evangelho e, principalmente, a abençoar famílias, vidas, desde crianças até adultos, pessoas que com certeza necessitam ouvir a palavra de Deus. O nosso objetivo aqui é esse, é promover a evangelização, a edificação do corpo de Cristo. Muito obrigado a você que já se inscreveu. Se você ainda não fez, peço a gentileza de fazê-lo. Então manda para todo mundo aí, manda para os seus amigos, manda para a sua família o link desse podcast. E hoje, olha, eu tenho o privilégio não só de ter ao meu lado aqui a minha digníssima esposa, Marusa, como vocês já conhecem, mas também nós estamos recebendo uma ovelhinha querida, uma irmã amada, com quem temos aprendido bastante, que é a Marina Daut. A Marina, temos o privilégio de conhecer um pouquinho, né? Já há alguns anos pastoreamos a família dela, do Dr. Ronaldo Daut, os seus filhos. Você até anotou o nome da criançada aí, né? É o Gabriel, é o Davi e o Lucas. Todos atletas. Um é tenista, o outro é nadador e por aí vai. Enfim, mas hoje nós estamos aqui para bater um papo muito gostoso com a Marina. A Marina, além de ser uma grande serva de Deus, mãe, esposa, ela é jornalista, tá aí escrevendo pra caramba, aguardem novidades de suas obras aí, que com certeza vão edificar o corpo de Cristo. Mas a Marina, ela enveredou por um caminho que é um caminho bíblico, que é um caminho cristão. É importante a gente carimbar isso, não é? E um caminho, sim, um caminho milenar, porque nós estamos falando de muitos anos. Aliás, nós estamos falando daquilo que é a essência do próprio Deus, né? Pastor, você está falando do quê? Eu estou falando dessa caminhada da solitude, da espiritualidade contemplativa, da meditação cristã e de como isso tem sido não um fim, mas um meio para uma conquista de intimidade com Deus. Então, com essa introdução, Marina, eu quero deixar você muito à vontade para falar. Primeiro, como foi a sua inserção nesse universo todo e o que isso tem gerado na sua vida, na sua família, no seu ministério. Bem-vinda. Obrigada, gente. É tão gostoso ver assim um espaço aberto para divulgar a palavra de Deus e de um jeito que quebra o hábito. Verdade. Eu acho que isso foi essencial para a minha vida cristã, ter buscado essa quebra de hábito. Porque no hábito a gente deixa de ter sensibilidade com a palavra de Deus, né? A gente acaba sabendo já, né? Quando eu falo, eu costumo dizer, quando alguém vem para você e fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meio mecânico, meio rotineiro. Exato. E quando eu adoeci, já vai fazer 6 anos que eu adoeci, o bom é que eu entrei na pandemia para ajudar, né? Meu marido, meus filhos, porque emocionalmente um monte de gente adoeceu na pandemia, menos eu. Porque eu adoeci antes. Já entrei, né, com um pouco mais de musculatura interna, emocional e também mental. E quando eu adoeci, eu era gideã da oração. Eu tinha acabado, inclusive, de voltar de um face a face, que eu fui servir no face a face. Somos líderes de célula já há 11 anos. Meu marido foi supervisor. E nada disso impediu esse meu adoecimento emocional. E eu vejo que existem, né? Vocês até podem me dizer isso, que tem muitos líderes que sofrem coisa semelhante que eu sofri. E naquele momento eu precisei quebrar meu hábito. Eu precisei voltar a ter sensibilidade para deixar a palavra atuar em mim. Sim. De uma maneira efetiva, porque a palavra diz que ela mesma é medicina para os nossos ossos. Mas eu estava doente. A palavra diz para eu me aquietar e saber que eu sou Deus. Mas eu não conseguia me aquietar. Eu sou Deus? Não, que Deus é Deus. Na verdade, exatamente o que eu estava era eu sendo Deus. Porque até foi uma psicóloga que me socorreu na época, a Francisca, ela me falou, Marina, quando a gente não se aquieta, quem é o Deus? Nós. Forte isso, hein? Por isso que nós precisamos nos aquietar para saber que Ele é Deus.
Então, que aconteceu comigo? Eu comecei a ver versículos como Jesus dizendo, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Para mim, aquilo era um tapa na cara, pastor, porque cadê? Cadê a leveza? Né? Eu não disse aqui ainda, mas eu tive transtorno de ansiedade generalizado. E é terrível você passar por isso, porque é uma doença do pensamento. Você passa a remoer, teus pensamentos te consomem. Você não consegue... Eu não conseguia orar, eu não conseguia ler a palavra e fui saindo. Eu abri mão do meu horário da torre, porque aquilo me trazia uma angústia. Eu olhava para aqueles pedidos todos e aquilo me trazia uma angústia muito grande. Então, o processo meditativo e contemplativo, pastor, que infelizmente eu vejo que muitos, óbvio que não estou generalizando aqui, claro, mas muitos não vivem, talvez até por um preconceito, eu vejo que esse processo ele veio resolver os comos na minha vida. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Como eu vou viver isso? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como eu vou me aquietar? Então, existe até o pastor mesmo me trouxe, que seria uma disciplina, você meditar na palavra é uma disciplina espiritual. Só que uma mente ansiosa, muitas vezes não consegue meditar na palavra, ela precisa de ajuda, porque nós estamos muito dispersos, pastor. Nós estamos desatentos. Né? Hoje mesmo de manhã eu estava com um grupo de mulheres que a gente ora toda sexta-feira online. E aí uma começou lá falando assim, gente, está acabando abril, eu não vi abril passar. Daí a gente continuou conversando, tal. Eu falei assim, gente, como que uma mente que não viu abril passar consegue ter presença? Não consegue. Então esse hábito, nosso hábito, é viver no piloto automático. Eu acho que até a maneira como nós conduzimos a espiritualidade acaba sendo automática demais, litúrgica demais, de um religiosismo que, se a gente não cuidar, ele tende mais a matar do que gerar vida. Né? E essa é uma linha, Marina, que já, de fato, graças a Deus, tem reencontrado espaço entre os teólogos, entre os pastores, que inclusive tem feito encontros onde a solitude, a espiritualidade contemplativa, o silêncio, a meditação na palavra, essa união das disciplinas, porque o Henry Foster é um teólogo que fala um pouco sobre isso. Os mais novos, por exemplo, um pastor, o Píriris Cageiro, tem falado muito sobre essa espiritualidade emocionalmente saudável. Então, eu poderia citar aqui vários nomes. Eugene Peterson, né, no seu livro, Um Pastor Segundo o Coração de Deus, ele fala o seguinte, inclusive, ele tem esse questionamento que você trouxe aqui. Como que um pastor, e aí você não precisa pensar só no pastor, né? Mas vamos pensar nesses pastores, mais de 1000 pastores que só no Brasil abandonam o ministério. Né? Vamos pensar, como você falou, eu servia no FACE, liderança de célula, supervisão de célula. O problema não estava na função ou nos cargos, mas na forma, talvez, como se gerenciava tudo isso. Então, ele levanta esse questionamento. Como um pastor ele pode sustentar o ministério dele somente nas disciplinas públicas da fé, nos seus compromissos sociais? Então ele fala, o pastor ele pode ser ovacionado no púlpito por uma boa palavra, ele pode ter uma rotina de reuniões e de eventos sociais, mas não será isso que vai sustentá-lo. O que vai sustentar o ministério, a família pastoral, são as disciplinas privativas da fé, íntimas. Aí ele cita a oração, a leitura da palavra, a meditação, a mentoria, né, que é o discipulado. Ele vai falando sobre como isso, de fato, sustenta a vida cristã. E penso eu que quando a gente consegue unir essas disciplinas numa proposta de espiritualidade que passa pela meditação, essa quietude, essa presença plena, que talvez são termos novos até,
talvez até assusta um pouco, mas nós estamos falando aqui da essência da vida cristã. Você citou alguns versículos, tem tantos outros. Eu me lembrei: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação, Salmo 62. A gente pega lá Lamentações: bom é para o homem aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Salmo 42, né? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus. Então, esse retorno para essa quietude e como encontrar isso é fantástico. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para o meu ministério, porque eu sei que isso é fundamental para que a gente tenha vida longa e vida com qualidade no ministério. Então, acho que é um pouco disso que você tem vivido no seu dia a dia. E essa questão tanto da quietude, mas também da atenção plena. Por exemplo, quando você vai ler a palavra, se você não desenvolver uma atenção, tua mente vai em outro lugar e você só está lendo, você não está realmente vivendo aquilo ali, né? Ouvindo e estudando. Mesma coisa oração, se você não tiver com atenção, se aquietar e realmente estar ali naquele momento, que você diz muito, é o estar presente. Exato. Né? Porque se você está orando, mas você não está presente, você termina a oração, você não sabe nem para o que você orou. Então, o momento da leitura da palavra, o momento de oração, é necessário ter essa atenção. Eu tenho buscado muito isso. Senhor, eu estou aqui, eu quero me aquietar, eu quero realmente estar aqui nesse momento para que eu possa viver isso aqui. Eu quero ler a tua palavra e realmente entender e isso fazer parte do meu ser, no momento ali da oração. Então, eu vejo que essa quietude, essa atenção plena é para todos os momentos. É um momento de uma refeição. Né? Eu lembro que a gente conversou um pouco disso lá quando a gente estava lá no spa da alma, né? Que foi que a gente fez. Então, essa questão de você estar aqui no momento de refeição com os seus filhos, no momento ali de comunhão de família, é você estar ali. Não é só o corpo, mas é o seu coração, é a sua mente, a sua presença, né? E acho que isso é tão importante. O que vocês estão falando para mim, exatamente, eu concordo com tudo que vocês disseram. E o que o pastor trouxe, né, Eugene Peterson, no livro Uma Vida com Propósito, é o mesmo, né, que escreveu Uma Vida com Propósito. Uma Vida com Propósito é o Rick Warren. Ah, desculpa, então é o Rick Warren. Ele fala uma coisa que eu acho muito legal, que ele fala que é preciso treinar a mente para nós nos lembrarmos de Deus. Deus, ele está presente o tempo todo, mas a nossa mente está dispersa. Em termos práticos, Marina, como é que você faz isso? Porque ela estava falando aqui, eu preciso estar presente. Eu preciso ler a Bíblia com atenção. Eu preciso orar e me entregar nisso. Mas, às vezes, essa preocupação pode me trazer até culpa. Poxa, eu não estou conseguindo fazer isso. Eu sei que você já compartilhou comigo que há técnicas muito pontuais que nos ajudam a realmente estar nesse lugar. Eu gostaria, se não agora, mas até o final desse podcast, que você compartilhasse um pouco, na prática, como é que é o seu tempo de oração e de leitura da palavra, como é que você une tudo isso? Sim. Eu começo com uma prática que ela é laica, como um remédio, né? A gente toma remédio para enfermidades e eu, Marina, sinto necessidade de um remédio para o meu pensamento, para a minha mente. E remédio alopático mesmo. Alopático não, homeopático, vamos dizer assim. Sim. Não remédio de farmácia. Então, existem exercícios que nós podemos fazer para abrir espaço. Hoje eu estou dando aula na escola de tênis do meu filho, que os atletas também têm buscado isso. Como estar presente em quadra. Como estar ali. Porque o jogo de tênis, especialmente, o da natação é engraçado, que eu pratico natação também, acabei indo, eu odiava. Eu falo lá, gente, como que alguém pode ir e voltar fazendo a mesma coisa? Como que alguém pode gostar disso? Então, a minha mente ansiosa achava aquilo o fim. Hoje, eu preciso da natação. Eu falo que é o meu estado meditativo, fisicamente falando, melhor que tem, né? Então, até voltando lá para a Marina, que estava doente, que não conseguia orar, não conseguia ler a palavra por conta de uma mente inquieta, eu comecei a perceber que eu precisava de exercícios. E cada vez mais eu tenho visto que a humanidade está precisando desses exercícios, os meus filhos. Ontem eu estava estudando com meu filho, eu tenho um dos filhos, né, que tem uma questão importante aí que eu estou ajudando, e ele falava, mãe,
Eu não consigo, meus pensamentos não me deixam em paz. Que coisa, hein? Ele já tem, né? Obviamente que ele já está incorporando a minha linguagem, né? Sim, sim. Então, eles já estão aprendendo essas técnicas também, que eu falo que são técnicas de organizar o caos. É isso, né? E eu faço exercícios de respiração, exercícios de consciência. O principal é partir de uma... A gente chama de embodiment, porque os termos vieram muito do inglês, que é uma corporificação. Então, é estarmos aqui com a consciência de que nós temos pés. Vocês pararam para pensar? Vocês deram um bom dia pro pé de vocês hoje? Verdade. É uma consciência corporal, por assim dizer. É uma consciência corporal, sensorial, pastor. Os 5 sentidos. É despertar os 5 sentidos. Porque Deus nos fez com paladar. Deus nos fez com tato. Né? Então, tocar a tua esposa, mecanicamente, não é prazeroso. Nem para o Senhor, nem para ela. Não é prazeroso isso. Então, Deus nos fez com 5 sentidos para chegar no nosso coração, para chegar na nossa alma, né? Eu falo que nós estamos diante de um Deus que ele é apaixonado por nós, mas nós, com o piloto automático, não que o piloto automático seja ruim, né? Eu costumo dizer que quando a gente aprendeu a dirigir, era impossível conversar e dirigir ao mesmo tempo. Sim. Então, o piloto automático ele é muito bom para muita coisa, mas nós temos que dar espaço para a quebra do hábito. Então, é dar espaço para o ser, ao invés de fazer. É o que Maria fez aos pés de Jesus. Né? Nós temos diante que de Josué Jesus... fez diante da revelação de Deus, né? Tira as sandálias dos teus pés, porque a terra onde você está é terra santa. Né? Ali foi uma chamada para uma consciência corporal, para um aproveitamento, né? Um desfrute daquele momento. Acho que é mais ou menos isso. Né? A Bíblia está repleta disso, tanto que o primeiro mandamento, quando eu descobri isso, me chocou. Né? Todo mundo, quando pergunta, a Amada deu bastante escola bíblica dominical, quando a gente pergunta qual é o primeiro mandamento, todo mundo sabe decor. Sim, sim. Né? Todo mundo já, no automático, amar a Deus sobre todas as coisas. Não é. Nós vemos lá, se eu não me engano, está em Marcos, eu não sou boa de endereço, mas eu vejo Deus falando, ouve, ó Israel. Por quê? Que é um dos sentidos que nós temos, é o da audição. Por que ouve, ó Israel? Porque sem a escuta, pastor, sem o mandamento da escuta, nós não temos o amar a Deus e não temos o amar ao próximo. Como que você pode amar alguém sem conseguir parar para ouvir o que essa pessoa está dizendo até o fim? Nós vivemos um tempo tão caótico, e eu sei que o tema da família está tão presente aqui no podcast de vocês, que o sentar à mesa sem a escuta, né? E se nós não conseguimos escutar uma esposa, se nós não conseguimos parar para ouvir de verdade com o coração um filho, como é que nós vamos parar para ouvir Deus, que é invisível? É verdade. E sabe, ouvindo você falar, né, sobre essa questão corporal, sermos humanos sem nos tornarmos mundanos, né? Porque às vezes há um preconceito nisso. A gente projeta espiritualidade aquilo que é transcendente. Só que com isso a gente vive mais o gnosticismo do que o cristianismo. Se você pega o Evangelho de João, a teologia de João, se você pega a teologia de Paulo, bom, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Paulo, ele vai dizer que ele se rebaixou, assumiu a forma de servo. Né? Paulo, ele afirma isso, ele reforça. Quer dizer, o que a gente vê nisso aí? A gente vê que quanto mais humanos, mais espirituais. Né? A gente vê, ao contrário daquilo que os gnósticos acreditavam, que aquilo que era de Deus era o transcendente, era o mundo das ideias e do pensamento, e que esse mundo material, ele era apenas uma sombra, um reflexo, e que Deus não estava preocupado com isso. Isso gerou uma teologia muito errada. Né? Primeiro, que é do descuido com o próprio corpo. Né? Infelizmente, algumas denominações acabaram entendendo isso e levando a espiritualidade para o campo dos usos e costumes.
Não, eu vou me preocupar com a oração, mas eu não vou me preocupar com o cuidado do meu corpo, com a minha higiene pessoal. Não estou falando de vaidade, domínio de vaidade, isso é outra coisa, né? Da ditadura, da beleza, da estética, não é isso. Mas eu estou entendendo o que você está dizendo. Nós adoramos a Deus também com o nosso corpo. Apresentai-vos, não é isso que diz lá em Romanos, né? Que apresentai-vos diante de Deus com o vosso corpo, sacrifício vivo, que é santo, que é agradável, que é o vosso culto racional. Em né? Salmos, né? Todo o meu ser louve ao Senhor. Todo o meu ser. Né? É louvar a Deus, e os judeus fazem isso. Eles se movimentam bastante durante a oração. Né? Que meu pé louve ao Senhor, que meu olhar louve ao Senhor, que o meu respirar louve ao Senhor, que as minhas mãos... Então, quando nós integramos corpo, mente e alma, todo o nosso ser louva ao Senhor. E quando eu escuto aquele versículo, né, falando que, vocês me adoram com os lábios, mas o coração está longe. Né? E coração, me corrija se eu estiver errada, pastor, ele é muito associado ao pensamento. Isso, exatamente. Então, a gente deduz que Deus está dizendo, a mente de vocês está dispersa. Vocês estão adorando com a boca, mas a mente de vocês está no almoço, que vai ter que fazer quando o culto acabar, que você se esqueceu de deixar a carne para fora do freezer, sei lá. E tantas outras coisas que nos levam para uma dispersão. Então, treinar a mente nos dias de hoje, numa época que nós vivemos tão dominada pelo medo, pastor. Sim. Né? Isso ficou tão claro na pandemia, o medo nos afasta da presença. É verdade. Isso é fantástico, né? Eu fico fascinado com esse assunto. Eu só lamento porque práticas essencialmente cristãs foram atribuídas até a outras religiões, né? E obviamente deturpadas, porque infelizmente esse é o papel do diabo, né? É pegar aquilo que é criação de Deus e perverter. Mas nós estamos aqui para fechar com aquilo que é de Deus. Isso aí. Né? Nós citamos aqui alguns textos e tem tantos outros que embasam biblicamente as disciplinas privativas da fé. Sim. Né? Então, meu irmão, não tenha medo da meditação. Tenha medo da meditação que vai te levar para um antropocentrismo, que vai te levar, sabe, para outras frentes que não cristãs. Agora, essa meditação que une oração, que une o silenciar da alma, a escuta dos mandamentos do Senhor, essa conexão com teu corpo, né, no sentido de você colocá-lo a serviço da glória de Deus, não tenha medo disso, porque isso vai trazer profundidade para a tua intimidade com o Senhor, não vai te afastar de Deus. Né? E lembre-se que o inferno estremece diante da humanidade de Jesus. Isso para mim é fantástico, porque os demônios não conseguem declarar que Jesus veio em carne. Sim. Então eu penso sim que uma das estratégias do diabo é justamente gerar essa distração, gerar essa mente galopante, nos desconectar de nós mesmos. E a nossa missão, né, Marina, como líderes, é justamente trazer esse assunto pelas lentes da palavra, e buscarmos viver uma espiritualidade que não nos levará ao esgotamento. Pelo contrário, nos levará a uma vivacidade cristã. Né? Nós queremos glorificar a Deus com todos esses exercícios. Esse versículo fala isso, né, de Isaías 30:15. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Né? Então, se você quer essa força, você precisa se aquietar primeiro. E é o se aquietar em Deus. Né? Que é isso que você tem mostrado. A gente tem conversado um pouco sobre isso. É você estar em Deus. É você realmente parar, se concentrar naquilo que você está fazendo, colocar a sua mente nessa quietude para ouvir Deus. Jesus vive isso em todo o seu ministério. Eu lembro de uma passagem, quando ele está escrevendo ali com o dedo, que trazem problema para ele, um problema sério. E o que a gente faz quando chega problema sério? A gente quer resolver na hora. A gente fica atribulado, né? E Deus, na sua soberania, diz o versículo que ele espera pacientemente. O que Jesus fez?
ele continuou a escrever. Ele continuou a escrever. É. Diante de um problema que parecia ser É. caótico, se eu não me engano, é da mulher que João foi pega. capítulo 8, né? Que foi pega em adultério. Que foi pega em adultério, ele continuou. É. Alguém tem pecado? Que atire a primeira pedra. E ele continuou lá fazendo o que ele estava fazendo. E terminou. Não, vá e não peques mais, está tudo certo. Ele teve compaixão, que é outro elemento que esse movimento traz, pastor. É a compaixão, o não julgamento. Né? Você olhar o chamado de Deus, e eu escutei isso do pastor Emerson, que é o nosso pastor titular, que o nosso chamado é apresentar Jesus para as pessoas. Isso. E não necessariamente, num primeiro momento, resolver o problema delas. É verdade. E quando você pensa... Ou julgá-las, né? Ou julgá-las, que é uma tentativa de resolver o problema. É verdade. O julgamento, ele acha que... Ele tem essa roupagem. Né? Então, quando você pensa que o teu chamado é para amar, é para ter o olhar de Jesus, é o que ele falou. Vai, não peque mais, minha querida. É verdade. É bem isso. Mas nós temos um problema com o silêncio, né? O silêncio nos incomoda, né? Você vê na dinâmica litúrgica da Igreja de Cristo, né? Parece que o silêncio ele deixou de fazer parte. Eu me lembro, quando criança, nós tínhamos mais os momentos de oração silenciosa, né? Olha, agora você vai confessar os seus pecados aí, Então, isso ainda era um pouco mais comum. Hoje, eu penso que isso precisa ser resgatado. No contexto litúrgico da celebração comunitária, também já acontece, mas muito mais no nosso secreto, né? É Mateus 6. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto. Teu pai que vem em secreto te recompensará, né? Então, a oração não é só verbalizar. Oração é desfrutar. Orar também é o silêncio, né? O teu pai que te vê, não é o teu pai que te fala, ele te vê, ele te contempla, né? Ele te desfruta, ele te observa. Então, oração é muito mais mesmo do que uma verborragia, né? Porque a gente tem essa necessidade de falar, principalmente quando nós vamos orar. Aliás, tem gente que acha que orar é você apresentar para Deus uma lista de pedidos, né? Então, eu tenho que passar por todas essas pautas aqui, senão eu não orei. Nós estamos diante de um pai misericordioso e nós somos filhos exigentes, né, pastor? Então, apresentar pedido é porque a gente sabe que a gente está diante de um pai misericordioso e aí e nós somos exigentes, né? E voltar para o silêncio é um processo de voltar a ter sensibilidade. Só do senhor descrever, né, que eu estou diante de um pai amoroso, o senhor usou... Repete, o senhor sabe quais foram as palavras que o senhor usou? Um pai amoroso, que nos contempla, um pai apaixonado. Só isso, deixar essa palavra descer daqui para cá. E nós temos que lançar mãos, às vezes, de ferramentas para isso. De ferramentas. E voltando ao meu secreto... Eu tenho lançado mão dessas ferramentas, porque eu, Marina, tenho mente ansiosa. Essa é a minha natureza. Não sei se é a minha natureza ou se o mundo moderno me levou a isso, mas basta um toque no celular para romper completamente o meu momento de intimidade com o Senhor. Então, existem algumas ferramentas que eu preciso, para minha mente ansiosa, voltar a ter sensibilidade diante de Deus. Ah, mas daí agora eu vou fazer tudo com atenção plena? Não. Eu vou fazer algumas coisas. E eu acho que uma dessas ferramentas é justamente você perceber que divagou e sem qualquer culpa ou constrangimento voltar. Exatamente. E a gente deve voltar para Deus quantas vezes for necessário, nesse momento de oração. Exatamente. Né? Eu acho que é isso. Né? Cuidar da postura, pastor. Uma coisa que eu acho que funciona muito bem, que eu até deixo como dica, sim, é sentar na cadeira. Deixa eu já me... Exatamente. Alongar a coluna, adotando uma postura de atenção na coluna e relaxado no resto do corpo. Olha só. Por que atenção na coluna? Porque quando nós colocamos essa atenção, a gente está dizendo para o nosso corpo, opa, dizendo para a nossa mente, fica atenta aí. Opa, nós trazemos uma intenção. Qual que é a nossa intenção? Ler a palavra de Deus com atenção. Deixar que aquela palavra seja medicina para o meu corpo. Então, quando eu alongo a coluna, né, e relaxo, lógico, tem que ser prazeroso. Por isso que nós relaxamos o ombro, relaxamos a mandíbula, que é uma área que a gente tensiona muito.
Verdade. A gente está dizendo para o nosso corpo, agora é um novo momento. Agora é um novo momento. Convocando o nosso ser para uma atenção plena diante daquilo que vai ser vivido. Por uma atenção, por uma presença. Uma Então, presença. nós temos que mandar para o nosso cérebro a intenção de prestar atenção numa conversa na mesa, por exemplo. E o ponto 2 é desenvolver uma consciência de que eu estou com os pés no chão, eu gosto de apoiar o pé no chão e com o bumbum na cadeira. Uhum. Né? Eu inspiro, meu pé está no chão. Eu expiro, eu sinto meu quadril apoiado na cadeira. Uhum. Só esse movimento de 10 segundos já me vira um pouco a chave. Não, agora eu vou louvar a Deus com todo o meu corpo. Então, nós precisamos trazer essa intenção e não deixar no natural, somente na cobrança. Eu tenho que prestar mais atenção. Nós cristãos estamos cheios de cobrança, cheio de culpa. Como? Se nós servimos a um Deus que morreu por nós para nos libertar da culpa. E cada discurso, como esse próprio, eu tenho certeza que está gerando no coração culpa. É verdade, eu tenho que prestar atenção mais nos meus filhos. Nossa, é verdade, eu preciso conversar com meu marido. Eu preciso, na minha intimidade com meu marido, eu preciso estar presente, não olhando para o teto. Entende? O nosso natural, o nosso hábito, o nosso piloto automático é ir para a culpa. Sim. Então, o convite do processo meditativo e contemplativo é sair do piloto automático, sair do hábito. Excelente. Marina, a gente quer agradecer a sua presença aqui. Esse é um assunto fascinante, profundo. Nós não vamos conseguir esgotá-lo, né? Nem com 100 podcasts. Mas você já está convidada para voltar, para a gente dar sequência nesse nosso bate-papo. E eu espero que essa nossa conversa tenha ajudado você na sua intimidade com Deus. Que o nosso propósito é esse, né? É fazer com que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor e desacelere. Desacelere, não como uma cobrança, mas aqui como uma dica. Busque isso no Senhor, pegue todo esse material desse podcast e ore a partir dele. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos juntos crescer. Você pode testemunhar tudo que Deus tem feito aí na sua vida, através das nossas redes sociais, lembrando aí @pastor Léo Mendes no Insta, YouTube. Indique também o nosso canal aí, Pastor Léo Mendes, para os seus amigos e parentes. Nós estamos aqui na rádio Novo Dia FM 89.7, nessa sala de podcast maravilhosa. Quero agradecer também ao Bruno Benites, pela organização artística desse podcast. Acesse aí @obrunobenites, com Z no final. Agradecer a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Central de Londrina, pelo apoio, pela intercessão, pela cobertura espiritual. E Marina, eu quero que você deixe para o pessoal também aí os seus endereços digitais, como é que o pessoal encontra a Marina, encontra o seu trabalho na internet? Eu tô meio falha com essa parte, mas antes de te falar isso, eu só queria deixar uma última palavra. Claro. Te ouvindo até no teu encerramento, eu vejo que o convite de Jesus para nós é para a gente ter uma vida abundante. Isso. E eu entendo que uma vida abundante é uma vida leve, acolhedora e prazerosa. Então esse é o convite. Não é um algo a mais que nós temos que fazer. Talvez seja algo que nós temos que deixar de fazer. Eu tenho o @imersão, ponto e vírgula. Aliás, esse nome significa, a Maruza aqui, que é mestre em português, é uma pausa, né? No meio da frase. O ponto e vírgula é uma pausa um pouco maior que a vírgula. Então é isso, é essa pausa. E no Spotify tem o Pausa para Meditorar, que é um programa que também tem meditações cristãs lá. E acho que é isso, não sei se estou esquecendo de algum, mas acho que é isso aí. Eu estou no YouTube, Pausa para Meditorar também. Eu estou colocando o canal lá, porque tem muita gente que não tem Spotify. Beleza, obrigado, amada. Deus abençoe você. Leve o nosso abraço para sua família, para as pessoas que você tem liderado e conte sempre com a gente.
Obrigada pela oportunidade. Obrigado, meu amor, pela presença de sempre, a parceria. Gente, Deus abençoe vocês. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, gente. Deus abençoe.